Cada vez mais as empresas têm encontrado cenários onde precisam oferecer acesso aos seus usuários de serviços de internet, serviços de nuvem, assim como aplicações internas que podem estar em data centers internos ou em torno de nuvem pública, sejam eles na AWS, GCP ou Azure. O grande desafio sempre foi como balancear a experiência de uso, compliance com as políticas de segurança e oferta de acesso ao máximo de usuários da empresa. Eu sou Daniel Junqueira, parte da equipe Latam da Netscope, e hoje eu gostaria de convidar você a presenciar como a oferta de acesso aos usuários que estão fora da rede pode ser consolidada de uma forma bem diferente ao que você estava acostumado. Seja bem-vindo a mais essa demonstração da plataforma Netscope. Repense o seu perímetro. Muitos de vocês já tiveram que desenvolver ou manter soluções de acesso remoto em que o usuário recebia um cliente VPN instalado na máquina corporativa e, através de tecnologias como L2TP, PPTP, IPsec ou SSL, eles se conectavam à rede para acessar serviços que podiam estar dentro do data center ou, mais recentemente, dentro de contas de IaaS como a AWS ou Azure. Um dos grandes problemas dessa forma de acesso é que tratam-se de VPNs. E se traduzirmos o N de VPN, podemos lembrar que um dos pesadelos de brecha de segurança relacionados ao acesso remoto tem a ver com a possibilidade do usuário ganhar acesso de rede, quando ele deveria ter acesso ao serviço. Uma máquina comprometida que tivesse acesso de rede a um aplicativo interno poderia, em teoria, ter acesso a um segmento inteiro em que outros serviços estavam montados. Para contornar esse problema, muitas das vezes, regras existentes ou extras de rede eram necessárias e soluções externas, o que só trouxe maior complexidade para a equipe de TI e de segurança corporativa. Outros problemas com esse tipo de acesso tinham a ver com a dependência de links corporativos em apresentar uma boa experiência de uso, além de ter que contratar links especiais quando o assunto era garantir uma VPN em direção a serviços de nuvem pública. Como se não bastasse os problemas anteriores, as regras de VPN pediam por acesso de entrada aos serviços, expondo muitas das vezes os segmentos internos de quem realizasse as regras, se os mesmos não tivessem skill necessário ou tempo para conduzir as coisas da maneira correta. Agora, imagine se de repente você precisasse colocar toda a empresa para trabalhar nesse modelo tecnológico. Quase nunca os projetos de VPN foram pensados para um evento dessa natureza. E como essas soluções foram pensadas em appliances e links de internet, colocar todo mundo para trabalhar remoto significaria, quase na maioria das vezes, instalar e gastar um novo projeto do zero, sem contar a provável degradação de performance em aplicações que antes não precisavam passar pela rede corporativa. Foi pensando nesse caso de uso que a Netscope desenvolveu o NPA, Netscope Private Access, uma maneira bem mais simples e eficiente de garantir acesso seguro aos usuários remotos. O conceito é simples. Você tem a nuvem da Netscope, e nela você conecta cada um dos seus usuários remotos através de um cliente que fica instalado nas máquinas corporativas. Nessa mesma nuvem, você conecta suas aplicações, estando as mesmas dentro do seu data center ou de contas de IaaS. Com o NPA da Netscope, conexão montada utilizando o conceito de ZTNA, Zero Trust Network Access, você garante um modelo de negócio baseado em assinaturas por usuário, em uma estrutura com mais de 50 pontos de presença mundo afora, só aqui na América Latina com pontos de presença em São Paulo, Buenos Aires, Santiago e Bogotá, com mais pontos sendo instalados a cada trimestre. Nesse modelo de acesso, as suas aplicações internas são publicadas em seu tenant da Netscope e você não precisa criar nenhuma regra de entrada nas mesmas, além de permitir que cada usuário tenha acesso ao serviço que ele precisa. Nada mais. De quebra, a mesma estrutura da Netscope pode permitir que, através de uma console única, você consiga ver e controlar o que o usuário faz quando ele acessa as aplicações privadas, mas também a sites de internet e serviços de nuvem, sejam eles sancionados por você ou não. Diferentes tecnologias permitem que você tenha funções de CASB, Secure Web Gateway, proteção contra malwares e ameaças, além de outras que estão a caminho, já que a plataforma da Netscope foi montada na nuvem para nuvem, usando princípios de microserviço e hiperescala. Na demonstração de hoje, vamos ver como essas tecnologias se integram de uma forma transparente do ponto de vista do usuário e como você pode, enfim, ter uma plataforma de proteção que entregue visibilidade e controle dos usuários remotos, onde quer que eles estejam. Vamos começar com um cenário em que o usuário está com uma máquina corporativa trabalhando em casa. Vamos lá? Nesse cenário, temos uma máquina que inicialmente não está com o Netscope Client, mas tem acesso a serviços de internet. Trata-se de uma máquina corporativa, e aqui nós vemos que o usuário tem condição de entrar dentro de um serviço, como por exemplo o WeTransfer ou Google Drive, em instâncias pessoais, e subir um arquivo. O caso de uso aqui poderia ser um cenário em que uma pessoa está trabalhando e ela precisa compartilhar um arquivo com um outro colega de trabalho que também está trabalhando de casa. Aqui a gente pode ver que o usuário ele consegue, porque ele tem acesso à internet nessa estação de trabalho, subir arquivos em serviços como o WeTransfer ou Google Drive. E aqui a gente pode ver um documento que certamente iria violar conceitos de LGPD, porque continha muitas informações ali pessoais. Este usuário ainda não está na rede da Netscope, e a gente pode ver que, por mais que ele tenha acesso à internet,
ele não tem acesso a serviços que vão ser apresentados aqui, que estariam dentro de um data center privado ou em nuvem pública. A gente pode ver aqui que o usuário está tentando acessar serviços web montados num servidor que está dentro da AWS ou em data centers privados. Ele também não consegue acessar esse mesmo servidor via SSH, se ele precisar, ou ainda tentar conectar via Remote Desktop Connection, o RDP. O que eu vou fazer agora vai ser habilitar o cliente Netscope nesta máquina para mostrar que, uma vez que ele está conectado, a gente tem a estação de trabalho conectada, a gente pode ver o status dela aqui com o NPA conectado, e agora ele tem acesso ao servidor que estava na AWS, o servidor agora de arquivos que está dentro do data center. Assim como ele tem acesso a esses serviços, ele vai ter condição de começar a trabalhar, né? O acesso é transparente, ele tem acesso agora a diferentes protocolos, não somente HTTP, HTTPS, mas virtualmente qualquer aplicação que suporte com o conceito de client-server e funcione com TCP e UDP. A gente pode ver aqui agora que o usuário tem acesso a SSH, ao mesmo servidor de arquivos que ele está acessando via HTTP, e também tem acesso a RDP a uma máquina que está dentro de uma conta de IaaS, dentro de uma conta, por exemplo, da AWS. Nós podemos ver que não há um conceito de portal, o usuário não tem aquela experiência de que ele está acessando uma coisa externa, ele está passando por uma estrutura, ele simplesmente acessa o serviço, faz o trabalho dele, né? Independente de onde ele esteja. Então aqui a gente está vendo ele acessando uma máquina que está dentro do entorno da AWS, numa região dentro dos Estados Unidos. Parte desse serviço, a maneira como foi montada, permite que o usuário realmente tenha formas de trabalhar da maneira mais transparente possível. O que eu vou fazer agora vai ser mostrar um cenário que pode acontecer nas empresas, né? Então, de repente, eu posso ter um cenário em que o usuário está trabalhando agora num equipamento, esse equipamento está protegido pelo sistema da Netscope, e de repente o usuário ele precisou, de repente, compartilhar um arquivo que estava dentro de um servidor de arquivos interno da empresa, não estava publicado na internet, mas ele precisou baixar aquilo para compartilhar com outro colega que está na casa dele também trabalhando desde um equipamento que talvez não seja corporativo. Então, de repente, essa outra pessoa pediu para ele compartilhar o arquivo usando, por exemplo, o WeTransfer, né? Por mais que a aplicação sancionada da empresa seja Google Drive, eles estão acostumados a usar o WeTransfer e aí, de repente, ele pediu para mandar esse arquivo nesse serviço. A gente pode ver que o serviço aqui agora da Netscope, a primeira coisa que ele está fazendo é fazer um coaching nos usuários. Porque o serviço da Netscope, ele analisa mais de 30 mil aplicações para identificar o risco delas mesmas, para identificar se elas estão preparadas para você trabalhar. E se elas não estão, avisar realmente, ou ter condição de garantir que o usuário saiba que existe um risco ali, compartilhar o risco com o usuário. Bom, o usuário permitiu, justificou o acesso e tentou carregar o arquivo. Aqui a Netscope agora identificou o seguinte: opa, esse arquivo ele contém dados sensíveis, não pode ser transferido numa aplicação como o WeTransfer. O próximo passo que o usuário pode tentar fazer é carregar esse mesmo arquivo no Google Drive pessoal, né, para outra pessoa receber a informação. Mais uma vez, a Netscope detectou que aquela instância daquela aplicação, ou aquele entorno não era um entorno corporativo e, portanto, não permitiu que aquela informação fosse carregada ali. Mas, de repente, naquela mesma mensagem, poderia estar ali uma indicação dizendo o seguinte: olha, você tem que usar o seu entorno corporativo. Então, agora a gente pode ver que, num entorno corporativo do Google Drive, a Netscope ela consegue identificar que aquele entorno é um entorno corporativo e deixa o arquivo ser carregado. Então, realmente, você tem como manter para garantir que aquela informação fique onde deve estar. E se o usuário tentar acessar um site para tentar fazer o bypass da política de segurança, há uma forma de você controlar o acesso de navegação, porque tem dentro da Netscope ferramentas de Secure Web Gateway lá dentro. A gente pode ver aqui agora na console da Netscope que o administrador ele tem uma auditoria completa da informação que está sendo registrada, mesmo quando o usuário acessa serviços internos. Então aqui agora a gente está vendo eventos de rede, em que o usuário acessa serviços diferentes, em protocolos diferentes. Então todo aquele acesso ao HTTP, todo aquele acesso a SSH, o RDP, consegue ser monitorado aqui. Numa mesma console, o qual você também veria eventos de aplicação, eventos de Secure Web Gateway, de navegação, eventos de DLP, eventos de controle de ameaça. Então aqui agora, a gente pode ver os eventos do usuário sendo alertado, do usuário sendo bloqueado, né? Ele tem ali o alerta, o compartilhamento de risco, ele de repente sendo o registro de que ele foi bloqueado numa instância pessoal do Google Drive, e a gente pode ver ali a identificação da instância, e mais tarde a permissão do upload daquele arquivo, agora numa instância corporativa. Assim como também o bloqueio
do acesso, ou da tentativa de acesso a um site de bypass de proxy, porque ali ele foi considerado como um bypass de proxy. Então aqui vocês podem ver o quão poderosa a ferramenta pode ser para permitir que você tenha realmente esse controle de máquinas corporativas. Mas agora você deve se perguntar, pode ser que não tenha ainda uma máquina corporativa para todos os usuários. E agora que todo mundo tem que trabalhar de casa, de repente, não houve orçamento aprovado para comprar, tampouco máquinas para alugar no mercado. A Netscope pode auxiliar a garantir que alguém consiga trabalhar desde o equipamento pessoal? A resposta é sim, e pode ser entregue de duas formas. O primeiro caso de uso envolve uma máquina pessoal com o Netscope Client instalado. O mesmo poderia ser entregue via um portal disponibilizado por empresa ou outra forma de compartilhar o software com os seus usuários. Para que os usuários possam realizar tarefas mínimas em aplicações sancionadas da empresa, assim como acessar parte das aplicações privadas em um entorno interno ou em nuvem pública. Nesse formato, os usuários podem acessar as aplicações, mas por estarem acessando desde máquinas pessoais, eles ganham acesso a aplicações sancionadas, mas com um número maior de controles aplicados pela plataforma da Netscope, já que a mesma consegue identificar a postura de segurança das máquinas, diferenciando entre máquinas gerenciadas ou pessoais, baseado em parâmetros como criptografia de disco, processos em execução, certificado SSL, entre outros. O segundo caso de uso envolveria máquinas pessoais que decidiram não instalar o cliente da Netscope, mas precisam acessar aplicações sancionadas para realizar tarefas básicas como leitura de e-mails, pré-visualização de arquivos, etc. Esta é uma das maneiras extras às quais você também pode consumir o serviço da Netscope, em que os serviços de nuvem sancionados, como Office 365, G Suite, entre outros, são entregues via soluções de single sign-on que suportem SAML versão 2 ou WS-Fed. Vamos ver qual seria a experiência de usuário quando estiver trabalhando dessa forma? Comecemos com um usuário que está com o Netscope Client dentro da máquina pessoal dele. Eventualmente eu posso ter criado dentro da Netscope um processo que eu não queira, de repente, que ele exerça atividades perigosas, como criação, destruição em serviços de nuvem. Nesse caso, a gente está vendo aqui um usuário que tenta realizar tarefas como criação ou destruição de máquinas dentro do entorno de AWS e não consegue. Ele recebe uma verificação de que a máquina dele não bate com o crivo de segurança. Do lado do console da Netscope, a gente consegue ver que essas atividades foram prevenidas, foram evitadas, porque o dispositivo do usuário não cumpre ou se considera como dispositivo não gerenciado, ou seja, trata-se de um dispositivo pessoal e, portanto, não pode ser realizado esse tipo de atividade. No segundo caso de uso, a gente tem um usuário que não instalou o cliente da Netscope, ele está numa máquina pessoal, ele precisa acessar o Office 365 dele, do equipamento pessoal, sem nada instalado. Então, aqui a gente pode ver que o usuário tentou acessar, usando a credencial dele, o Office 365, ele foi redirecionado para um serviço de federação, poderia ser o ODFS, poderia ser qualquer serviço que funcione SAML versão 2 ou WS-Fed, e uma vez que ele recebe ou realiza o processo de autenticação, ele vai ser redirecionado, a gente pode ver ali na URL, que ele foi redirecionado para um serviço, que é o Office 365, ele imagina que ele está acessando o Office 365, mas está passando por um tenant da Netscope. Ele começou a fazer o trabalho dele, e eventualmente você pode ter criado um entorno dentro da plataforma da Netscope, o qual permita que o usuário veja arquivos dentro do OneDrive, consiga trabalhar, pré-visualizar, mas ele não consiga compartilhar, não consiga realizar tarefas que significam risco para a empresa. Pode não ser interessante eu permitir que, desde uma máquina pessoal, eu realize tarefas como, por exemplo, destruir arquivos, compartilhar arquivos, fazer download dos arquivos, ou ainda carregar arquivos para o entorno de nuvem, porque eu não sei como é que está a postura de segurança dessa máquina pessoal. Então, qualquer atividade que represente risco pode ser controlada facilmente pela plataforma e a experiência de uso apresenta as mensagens como foram mostradas anteriormente. Do lado da plataforma da Netscope, a gente consegue ver que nessa mesma console que tinha sido apresentada até então, esses eventos eles são registrados agora através de uma metodologia de acesso chamada proxy reverso, que permite que você tenha o tráfego redirecionado pela plataforma da Netscope através desse processo de federação que a gente viu acontecendo aqui. Então, essas atividades são registradas para permitir que você tenha controle dos usuários, independente de onde eles estejam. Essa demonstração procurou mostrar para vocês um pouco da visão da Netscope em que o usuário remoto pode receber ferramentas para trabalhar em diferentes aplicações, onde quer que eles estejam, enquanto as empresas oferecem um controle mais eficaz dentro das políticas de segurança. Se quiser saber mais sobre esses casos de uso e outros suportados pela plataforma da Netscope, baixe o nosso novo e-book. O link está registrado aqui junto com esse vídeo, ou entre em contato conosco através do e-mail latam@netscope.com. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Netscope, repense o seu perímetro.